Olá, que maravilha ter você aqui para ouvir a palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Esse é um dos sinais que temos, dos ensinamentos que temos, na verdade, que a fé vem pelo ouvir e também por falar em línguas. Mas para exercitar a nossa fé, precisamos fazer algo, fazer obras, né? É muita coisa que complementa a nossa fé, mas o principal é pelo ouvir a palavra de Deus. Então, hoje, o nome dessa mensagem, se eu pudesse dar um nome a essa mensagem, seria Elevando a Sua Fé. Elevando a sua fé, você vai entender. Eu quero ler em Tiago 1:2-8, para que possamos entender o que Deus quer falar aos nossos corações. Mesmo que a fé é pelo ouvir, tem outras formas de elevar a nossa fé também, juntamente com ouvir, falar em línguas e por aí em diante. Amém? Tiago 1:2-8, para que possamos entender. Meus irmãos, a vida de vocês está cheia de dificuldades e de provações. Então, considere isso motivo de grande alegria, porque quando a sua fé é provada, a perseverança de vocês tem uma oportunidade de crescer. Olha que coisa maravilhosa. Portanto, deixe a perseverança crescer, agindo plenamente em vocês, porque quando a perseverança de vocês estiver, afinal, plenamente crescida, vocês estarão preparados para qualquer coisa e serão fortes de caráter, íntegros, sem que lhes falte coisa alguma. Se quiserem saber o que Deus quer que vocês façam, pergunta-lhe e ele alegremente lhes dirá, pois está sempre pronto para dar uma farta provisão de sabedoria a todos que lhe pedem. Mas, quando lhe pedirem, esteja certo que vocês realmente esperam que ele lhes diga, pois uma mente duvidosa é tão inconstante como uma onda do mar, que é empurrada e agitada pelo vento. Quando pedirem sem fé, não espere que o Senhor lhes dê alguma resposta concreta, pois a pessoa que age assim é insegura e dividida, voltando-se ora para um lado, ora para o outro. É o que está escrito, é o que eu li. Aqui Tiago estava falando sobre a nossa fé, para que nós tenhamos perseverança, não desistir. E para que você entenda, muitos hoje têm desistido, muitos hoje não têm perseverado, muitos hoje não conseguem passar pelas provações. E eles desistem de sonhos, desistem dos seus casamentos, desistem dos seus planos de vida, dos seus projetos e por aí vai. Desistem dos seus filhos e por aí vai. São várias situações. Talvez você vai se encaixar em alguma. E por isso muitos estão desistindo. Muitos estão, às vezes, até passando pela provação. E aqui eu quero citar algumas coisas aqui para que você entenda, né? Para que você eleve a sua fé, porque olha o que Tiago está falando aqui, para que nós não venhamos desistir diante das dificuldades, das provações. Então considere isso motivo de alegria, porque a provação vai testar a sua fé. Porque aquele que passar pela provação, não desistir, perseverar, ter perseverança, ele vai ter a vitória lá na frente e garantir a sua salvação. Por isso que devemos passar pelas provações com alegria. Essa é uma grande dificuldade de muitos.
passar por uma provação com alegria, é o que Tiago está nos ensinando. Mas muitos não conseguem passar uma provação com alegria. Mas temos que entender isso, receber isso no nosso coração, passar as provações com alegria, suportando as dificuldades, porque nada vem fácil para as nossas vidas. Nada vem fácil para as nossas vidas. Então temos que passar pelas provações, passar pelas dificuldades, porque lembra aí de alguém que teve uma vitória na sua vida. Vamos colocar um corredor, um jogo de futebol, um nadador. Ele treina, ele exercita ali para que ele tenha uma vitória. Qualquer área do esporte, qualquer área na sua vida. Talvez você é um jogador, uma pessoa que faz exercício físico e você entende, para que você ganhe força, para que você tenha uma vitória, para que você alcance uma vitória, você tem que se exercitar, você tem que passar pelas lutas, pelas provações, pela dificuldade, pela dor, às vezes, na maioria das vezes, para que você tenha uma vitória. Então não tem como uma vitória na sua vida se você não passar por lutas. Aquela pessoa que estuda também, ela tem que estudar ali, passar noites estudando, deixar coisas que ela tem na sua vida cotidiana para estudar, entregar seu tempo integral ali para que ela tenha um diploma no final da sua vida. Então todos nós, para conquistar uma vitória, nós temos que passar por lutas. E eu tenho 4 tópicos aqui para que você entenda o que Deus quer falar ao seu coração, e eu vou ler eles aqui para que você não desista nem nas provações, persevere e alcance a vitória. 4 tópicos aqui. Aprovação é um. Primeiro, perseverar o segundo, desistir o terceiro e vencer o quarto. São 4 situações aqui que passamos para alcançar algo lá na frente. E é pela fé, é elevando a nossa fé. Abraão, pela fé, ele foi sacrificar Isaac. Mas Abraão, no coração, ele não sacrificou Isaac. Porque quando ele levantou o cutelo, que ele foi sacrificar o seu próprio filho, o seu único filho, Deus falou: Abraão, Abraão, olhe para trás. Porque Abraão ali, no coração, ele já tinha sacrificado Isaac. Ele já tinha entregado o seu filho ao Senhor. E pela fé, Deus já tinha entendido que Abraão já tinha sacrificado Isaac no seu coração. Já tinha entregado ele para Deus. Ele recebeu o Filho de Deus aos 100 anos e o devolveu depois de algum tempo ali no seu coração. Então tem pessoas que têm dificuldade de entregar algo, tem dificuldade de perseverar, tem dificuldade de passar por provações. Não foi fácil para Abraão, não foi fácil levar aquele filho até o alto do monte para sacrificar. Ele teve dificuldade, passou por provações. Sabe quantas provações Abraão até chegar naquele alto daquele monte para sacrificar o seu próprio filho? Se coloque no lugar de Abraão, filha, se coloque diante de Abraão, das dificuldades que Abraão passou até chegar naquele alto do monte. Olha, outro aqui que nos traz essa resposta aqui também. Olha para você ver. Pedro saiu do barco para encontrar Jesus. Eles estavam ali apavorados porque Jesus estava vindo andando sobre as águas, e eles assustados ali, é um fantasma. E Pedro, quando Pedro ouviu a voz de Deus, ele falou: é o Senhor, mestre. E ele falou assim: posso ir até o Senhor? E ele saiu do barco e andou sobre as águas. Pela fé ali, ele andou sobre as águas. E às vezes ali, olha o que aconteceu com Pedro. Pedro olhou o vento, porque estava ventando ali, eles estavam passando por provações ali, por dificuldades. Olha que coisa maravilhosa aqui, que o Espírito Santo está trazendo ao seu coração. E ele passou ali por dificuldades e desistiu ali, ele passou por aquelas lutas ali e afundou ali naquela água. E às vezes nós passamos por dificuldades e até afundamos, mas o principal que Pedro aqui, ele não desistiu. Ele afundou, mas não desistiu. Muitos têm desistido, muitos têm passado por lutas, dificuldades, provações e desistem. E Pedro não desistiu, ele chamou Jesus: Senhor, me socorre. Talvez você está passando por provações aí, talvez você está passando
perseverando nessa luta aí que você está passando e você não tem buscado Jesus para te ajudar, porque Jesus foi lá e puxou Pedro para cima, para que Pedro respirasse, porque ele estava afundando, e talvez você não tenha buscado da forma correta, você não tenha buscado a sua fé, não tenha crido em Deus, em Jesus, para te socorrer nas horas difíceis, e talvez você está a ponto de desistir aí. Eu não sei que situação que você se encontra, qual é a necessidade que você está passando aí, qual a provação, qual que é a luta que você está passando aí, que você está a ponto de desistir. E Deus me trouxe aqui para te encorajar, para você aguentar essas provações, para você perseverar, não desistir, continuar na caminhada, para que você alcance a vitória. Só aquele que persevera, só aquele que passa pelas provações, como Pedro e Abraão passou aqui na Bíblia, aqui, que nos ensina isso, que chegou na vitória. Pedro, Jesus puxou ele para o alto e ele voltou para o barco com Jesus, andando sobre as águas. Talvez você não sabe que Pedro afundou ali e acabou, não. Jesus buscou Pedro ali com a mão, ergueu Pedro, e Pedro voltou para o barco, entrou no barco com Jesus, andando sobre as águas. Então dificuldades vamos ter na nossa caminhada, lutas nós vamos ter na nossa caminhada, ataques nós vamos ter na nossa caminhada, mas nós não podemos desistir. Eu coloquei o desistir aqui para te mostrar que muitos têm desistido. Muitos têm desistido. E eu quero falar sobre provação. Provação são as tentações, são os ataques do inimigo que vêm. Pessoas vêm nos perseguir, vêm nos atacar para que você desista disso aí. Pessoas vão tentar acabar com o seu casamento, com fofocas, com muitas coisas. Não sei qual que é a situação sua, mas vão vir ataques, vão vir tentações. Talvez são tentações da carne, para que você desista, para que você saia do caminho. O inimigo, ele é astuto e ele usa pessoas para tentar nos desanimar com fofocas, com tentações e muitas coisas que vêm ao nosso encontro, perseguições. E aí as pessoas às vezes desistem na provação. Na provação, por ela não ter uma fé, exercitar a sua fé, por não fazer obras, porque a fé sem obra ela é morta. Por ela não ouvir a palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir, ela na provação ela desiste. A segunda coisa aqui, segundo tópico, perseverar. Nós temos que perseverar, não desistir. O desistir aqui nós temos que tirar dessa mensagem, porque nós temos que perseverar, mas é uma verdade. Muitos têm desistido do seu casamento, muitos têm desistido do seu emprego, muitos estão desistindo do seu sonho, muitos estão desistindo, infelizmente, porque não ouve a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela vem nos incentivar, ela vem nos encorajar, ela vem aumentar a nossa fé, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, e aquele que está ouvindo a palavra de Deus, está buscando em Deus, ele vai ter sua força renovada, ele vai ser encorajado, como Pedro foi encorajado aqui, como Abraão foi encorajado a sacrificar seu filho, porque a fé deles ali, moveu ali, a vida deles ali, e eles conseguiram vitoriosos, na graça de Deus aqui, todos vitoriosos. Abraão, pai da fé, Pedro, um apóstolo, um cara top dos top, porque Pedro, se você for ler a história de Pedro, foi um ministério maravilhoso. Ele negou Jesus 3 vezes, mas depois ele se converteu ali, e o ministério de Pedro foi o mais top, e o mais completo, o mais lindo. Outros, tem tantos na Bíblia, mas Pedro é um dos meus favoritos, porque foi maravilhosa a obra de Deus. A primeira pregação de Pedro, 3.000 pessoas se converteram, olha que coisa maravilhosa. E talvez você está desistindo, olha o que Deus está trazendo aqui para a sua vida, talvez você está desistindo do seu ministério, filho, porque tentações, provações têm vindo contra a sua vida e você não sabe, porque o diabo sabe aonde você vai chegar, porque Deus tem um final para a sua história, uma grande obra através da sua vida, mas está vindo as tentações, está vindo as provações e você está a ponto de desistir do seu ministério, da sua caminhada. E Deus me trouxe aqui para te encorajar, para você não desistir, porque o diabo já sabe, é a grande obra, grandes vidas, milhares de pessoas você vai ganhar para Jesus. O evangelho através da sua vida vai chegar até essas pessoas, e o inimigo está tentando, trazendo provações contra a sua vida, está tentando que você desista mesmo, que você entregue, porque tem uma grande vitória na sua vida, filho, para que você não desista, para que você não deixe de perseverar.
Perseverar é o segundo tópico aqui. O terceiro, desistir. Muitos desistem da vitória. Tem uma vitória no final da nossa vida, é a salvação, mas Deus tem vitórias aqui nessa terra para nós. É um casamento perfeito, é uma família dentro da igreja, é uma família se convertendo a Cristo, é uma família andando nos caminhos de Cristo. As pessoas têm desistido, entrado para as drogas, entrado para a prostituição, os casamentos se acabando, as pessoas têm desistido do curso, uma faculdade no meio, porque tem vindo as tentações, as dificuldades, e as pessoas têm desistido. Quantas histórias você tem visto aí de pessoas desistindo dos sonhos, dos projetos, da família, de cursos e por aí vai, sonhos. Tem tantas coisas que as pessoas têm desistido. Tem pessoas que têm desistido de Deus. Olha que coisa que está acontecendo nesse mundo. Por isso que as pessoas, por isso que o mundo está desse jeito. Porque aquelas que desistem de Deus, como Pedro não desistiu de Deus aqui, pediu Jesus, Jesus me socorre. E talvez você está precisando, filha, talvez você está precisando, filho, de falar com Jesus mesmo, abrir a sua boca e falar, Jesus, me socorre, vem me socorrer, eu estou afundando aqui, eu estou a ponto de desistir, eu estou a ponto de largar tudo, abandonar meu casamento, abandonar meu sonho, abandonar a minha caminhada com o Senhor, eu estou a ponto de chutar o balde aqui. Ai meu Deus, como Deus está falando aqui com você, filho, com você, filha, que você está a ponto de entregar tudo, mas Deus me trouxe aqui para te encorajar, para você não desistir, porque uma grande obra tem na sua vida. Você vai ser exemplo para os outros, você vai ser muito feliz, porque a vitória está chegando. Diante da vitória, quando a gente vê a linha de chegada, as provações vêm, as tentações vêm, as perseguições vêm, para que você desista, porque você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Olha que coisa linda, você é mais que vencedor, porque Jesus já venceu tudo na cruz, Jesus já venceu as doenças, Jesus já venceu tudo, Jesus já venceu o mal, mas Ele tenta nos impedir, e vem as tentações, vem as perseguições, e a gente, às vezes, enfraquece, a fé diminui. E nós temos que exercitar a nossa fé, não deixar ela enfraquecer, não desistir. Deus está falando para você não desistir do seu chamado. Deus está falando para você não desistir do seu casamento. Deus está falando para você não desistir desse curso seu. Deus está falando para você não desistir dos seus sonhos, porque Ele vai realizar os seus sonhos. Os sonhos que tem no seu coração, se tiver no coração de Deus, vai ser concretizado. Talvez o sonho que vocês têm não está no coração de Deus, por isso que não aconteceu ainda, mas aquele que tiver no seu coração, estiver no coração de Deus, vai ser realizado. É um filho que você quer? O que você quer? Eu não sei o que você quer. Você sabe no seu coração o que você quer. Você talvez já pediu Deus muitas vezes, mas você não tem nem ouvido a voz do Senhor. Você não está querendo ir mais à igreja, está desviando do caminho do Senhor. A grande obra que o Senhor tem na sua vida, ela não foi completa ainda. Deus precisa completar, mas não é você voltando para o mundo, você fazendo as suas vontades, não. Você se enfraquecendo na fé que você vai conseguir, não. É você pedir ajuda a Jesus mesmo, é voltar, não desistir, é perseverar, é passar pelas provações, porque a grande vitória está lá no final. A grande vitória, e principalmente a nossa salvação, porque aquele que desiste de Deus, ele perde a salvação, porque ele não quer mais Deus, porque vem as dificuldades, vem as lutas, e ele desiste, sai da caminhada, volta para o mundão. Talvez você está a ponto de entregar, de chutar tudo aí, ó, e voltar para o mundão, e o mal está te esperando lá de braços abertos para acabar, arruinar sua vida por completo, arruinar seu casamento por completo, arruinar sua vida por completo, e você tem dado créditos ao inimigo, às fofocas, e Deus está me trazendo aqui para te encorajar, para você prosseguir. Não olhe para as conversas como Pedro olhou para o vento lá e acabou afundando, mas você não é para afundar não é para você desistir não. Olhe para Jesus, tá? Olhe para Jesus, que é Ele que venceu na cruz, Ele que morreu por você, Ele que sofreu por você, e Ele está vivo, Ele ressuscitou o terceiro dia, e Ele que vem nos socorrer na hora da angústia. Não desista, não desista, não desista. Vencer, mas tem aqueles que ultrapassam a linha de chegada. É você. É você que vai ultrapassar a linha de chegada. É você que vai levantar o troféu da vitória. Porque Deus é contigo. Deus não te abandonou. As lutas, as tentações, Deus está com você. É um deserto que você está passando, Deus está com você. Porque foi o Espírito
que levou Jesus ao deserto, foi o Espírito que levou Jesus para o deserto, e é o Espírito que te levou para o deserto, para que você suporte essas dificuldades aí, porque Deus está preparando você nessas tentações, nessas provações aí. Deus está testando a sua fé, porque Ele tem planos para você lá na frente. Grandes obras Deus tem através do seu casamento, grandes obras Deus tem através da sua vida, do seu chamado. Não é para você desistir do seu chamado, porque vitória Deus tem para todos nós, aqui na terra e lá no céu. Quer uma vitória melhor que morar com Jesus no céu? Quer uma vitória maior que você vencer as lutas do seu casamento? Quer uma vitória melhor que você vencer a luta de resgatar os seus filhos das drogas, da bebida, do mundão, da pornografia, da prostituição? Quer uma vitória melhor do que essa? Você pode, você consegue. Basta você exercitar a sua fé, procurar ouvir as palavras de Deus, o Evangelho de Cristo, exercitar a sua fé, fazer a obra. Talvez você está dentro da igreja aí e não tenha feito mais nada, desistiu porque a perseguição, veio as tentações e você não tem feito mais a obra de Deus. Deus está chamando você para voltar a fazer, exercitar a sua fé, fazer algo dentro da igreja, fazer algo fora da igreja, ser igreja fora dela, porque é assim que nós vamos exercitando a nossa fé, nós vamos elevando a nossa fé. É em grau em grau, tem dificuldade mesmo, mas nós vamos vencer, nós vamos levantar o troféu, porque Jesus já nos deu o troféu, Ele já venceu tudo na cruz. Qual é a sua dificuldade? Fala para Jesus, exercita a sua fé, fala para Ele, ouve o Evangelho, leia a Bíblia, faça algo, não desista dos planos que Deus tem para você. Eu vou ler alguma coisa que eu já li. Não desistir de ganhar sua família para Jesus, não desistir do seu diploma, não desistir do seu casamento, não desistir do seu chamado, não desistir dos seus sonhos. São várias coisas aqui, e talvez você tenha outras coisas que eu não falei aqui, mas não é para você desistir, porque Deus é contigo. Eu vou ler para finalizar aqui Mateus 24:13, para que nós possamos entender o que Jesus quer falar conosco aqui. O principal: vamos passar por lutas, dificuldades. Vamos, às vezes, pensar em desistir. Mas nós não devemos desistir, porque a vitória é certa. Olha o que Jesus fala conosco aqui, através do apóstolo Mateus, São Mateus. Mateus 24:13, para que possamos entender. Mas aqueles que ficarem firmes até o fim serão salvos. Aqueles que permanecerem firmes até o fim vai levantar o troféu. Vai levantar o troféu em qualquer área que tem na sua vida, qualquer área que você tem sonhado, qualquer área que você está vivendo. Se você perseverar, você vai alcançar a vitória, porque a linha de chegada está próxima, tá? As tentações é porque a linha de chegada está próxima para você atravessar e levantar o troféu da vitória e glorificar o nome do Senhor, porque aquele que perseverar alcançará a salvação. O mais importante é que a nossa salvação, as coisas terrenas vão passar, mas a palavra de Deus permanecerá para sempre. Deus está falando aqui da sua salvação, para você continuar perseverando dentro do seu casamento, dentro dos seus sonhos, dentro da igreja, dentro do seu chamado, aonde quer que seja, que você persevere, que você passe essas provações, que você passe esse deserto, porque Ele está contigo, para que a vitória chegue até a sua vida. Ela está próxima, por isso que está difícil, por isso que está quase impossível aí, mas todo aquele que crê em Deus, tudo é possível. Deus abençoe sua vida, que Deus te dê força hoje. Eu profetizo coragem, ousadia. Persevera, filho, porque a vitória já é sua. Jesus já venceu na cruz tudo aquilo que nós pensamos, sonhamos e acreditamos. Temos que crer, acreditar, elevar a nossa fé. Eleve a sua fé, filho, não desistir. Você só vai elevar a sua fé se você não desistir. Se você desistir, infelizmente, você não quer que a sua fé seja elevada. Se você desistir, você pode estar desistindo de Deus, da salvação. Nós temos que pensar que existe um final para as nossas vidas, aqui nessa terra.
e nós vamos morar no céu com Jesus. Mas tem uns que estão desistindo. Talvez é você que está a ponto de desistir. Mas Deus me trouxe aqui para te encorajar, para você não desistir, avançar, porque Ele te ama tanto que Ele morreu na cruz. Ele já venceu por você. Ele já pagou um alto preço pela sua vida. Essas coisas terrenas vão passar, vão ter dificuldades, lutas, provações, mas nós temos que perseverar, porque a vitória já foi alcançada na cruz, para mim e para você. Jesus já venceu as doenças, Jesus já venceu tudo para nós. Até o inimigo Ele já venceu para nós. Mas as tentações vão vir, e nós temos que perseverar. Eleve a sua fé, exercite ela, não deixe ela morrer. Deus abençoe sua vida, um forte abraço. Persevere, eleve a sua fé. Deus abençoe, fique com Deus.